Olá, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua sintonia aqui no nosso canal, né? Você já viu algum pregador aí de rua, né? Na rua, pregando, sapateando, pulando, gritando, com aquela fervor, né? E é admirável, às vezes, a coragem da pessoa ir pregar o evangelho na rua, de se expor, né? Porque de alguma forma, você pensar bem, a pessoa está se expondo, né? Esses pregadores de rua, eles geralmente são pessoas humildes, pessoas pobres mesmo. Dificilmente você vai ver um pregador de rua que seja uma pessoa que tenha condições, que seja muito letrado. Não. O perfil do pregador de rua é aquele irmãozinho da igreja, bem pobrezinho, que não estudou, né? Então, isso acontece muito, às vezes, o pregador naquela ânsia, naquele desejo de que ele se converteu, ele experimentou a transformação na vida dele, de Jesus Cristo, ele mudou de vida, ele chegou na igreja, encontrou um novo grupo de pessoas que pensam diferente desse mundo mal, podre, deturpado, corrupto, né? Então aquilo gera na pessoa muita alegria e ela tem aquela vontade de falar de Deus, e sair por aí, contar para todo mundo e querer que as pessoas sintam o que ela está sentindo realmente. Agora, tem aí uns grupos que a gente vê nos vídeos no YouTube, uns grupos de irmãos que saem da igreja, vai para o metrô, aí lá eles ficam com uma pregação, uma manifestação que eles que é estranho para as pessoas que não conhecem o mundo religioso, evangélico ou, né, alguma denominação protestante. Aí a pessoa tinha que ter sabedoria, o líder da igreja tem que orientar. Irmãos, quando vocês forem evangelizar por aí, vocês tenham sabedoria, tinha que aprender a falar baixo, né? Não gritar. Vocês dentro de um metrô, você gritando. Ai, e também você, a pessoa que não é cristão, você ficar dizendo que Deus está mandando dizer, que Deus está revelando ali dentro do metrô, é complicado. Então, diz na Bíblia que os apóstolos, então você lê a Bíblia, você não vai ver os apóstolos fazendo isso. Eles, na pregação deles, eles eram pessoas amáveis, generosas e simpáticas, né? Diz na Bíblia que os apóstolos eram tão simpáticos que as pessoas iam se convertendo devido à simpatia, elas eram atraídas para a igreja devido à simpatia dos apóstolos. Eles eram muito simpáticos, eles eram pessoas inteligentes, né? O apóstolo Paulo era uma pessoa estudado, ele estudou, né? Ainda passou 3 anos com Gamaliel, estudando mais ainda. Então, o apóstolo Paulo não era uma pessoa indouto, né? Os outros apóstolos, eles eram meio ignorantes, mas depois que eles passaram a andar com Jesus, eles aprenderam com Jesus a ser manso, humilde de coração, né? Então, você tem que ter sabedoria, você pregador de rua, pregadora, se você gritar e se você for muito contundente, a sua pregação vai afastar as pessoas. Agora, se você for manso e humilde como Jesus e tiver sabedoria, como diz a Bíblia, tenha sabedoria nas palavras, tenha sabedoria na hora de se colocar. Porque veja bem, se você não souber se colocar, as pessoas vão dizer assim, fulano era isso e aquilo, agora está dizendo que é de Deus, que é salvação, que é crente, que é isso, que é aquilo. Então você tem que ter esse cuidado para as pessoas também não lhe acusar. Porque se você fizer uma pregação acusando as pessoas de pecado, disso e aquilo, elas não vão querer lhe ouvir, elas já vão trancar a cara, fechar a cara, virar para o lado. Agora, se você vier com uma pregação assim, olha gente, Deus ele tem um plano na sua vida, lembre disso, pregador de rua, pregadora de rua,
o plano de Deus. Deus diga para as pessoas que Deus tem um plano na vida delas, é um plano de salvação eterna, salvar a alma delas da corrupção desse mundo. E nesse mundo, se elas quiserem viver de acordo com a palavra de Deus, Deus promete dar a elas uma vida nova, uma vida de renovo, de esperança, de fé, de dons espirituais. Então você tem que ter essa sabedoria de levar essa mensagem de forma alegre, feliz, amorosa. Então eu deixo aqui para você esse vídeo, meus queridos, minhas queridas, pregadores, pregadoras de rua desse Brasilzão afora. Você evangelista, você que vai nos bairros, vai de casa em casa, você que tem a sabedoria de Deus para você levar uma mensagem de convicção, de fé, e você atrair as pessoas para o seu grupo, não afastá-las. Se você for com gritaria, as pessoas não entendem, às vezes, as suas manifestações lá, às vezes você é de uma igreja bem, como fala do reteté, do pentecostal, né? Então, às vezes, o pessoal lá fora, eles não vão entender se como você se manifesta dentro da sua igreja, né? Então, a maneira que você se manifesta dentro da sua igreja não é a maneira que você tem que manifestar na rua. E a pregação, você lembre, Jesus era manso e humilde de coração, os apóstolos eram pessoas simpáticas, e a Bíblia diz que eles eram simpáticos. Então, tem muito irmão carrancudo, fechado, né? Não, os apóstolos eram pessoas simpaticíssimas, e eles atraíam as pessoas, elas vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos ali por a confiança que eles passavam. Eles passavam muita confiança, muita credibilidade, os apóstolos de Cristo tinham, viu? Então é isso, por isso que a igreja cresceu, chegou até nós. Porque os apóstolos eram pessoas responsáveis, direitas, sabiam pregar, levavam a coisa com... O apóstolo Paulo falou do culto racional. A fé não é uma coisa louca, a fé não é loucura. O apóstolo Paulo disse, apresentemos a Deus um culto racional a Deus, né? No Romanos capítulo 12, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Então são várias passagens que o apóstolo Paulo chama você para o entendimento da Escritura, tá bom? Fico aqui, se inscreva no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!